Pessoal, o vídeo anterior acabou travando e aí eu fiquei falando sozinho, então, mas eu não falei, não demorou muito além do que a gente já tinha, não foi nada, não falei nada muito diferente além do que já tinha falado. Basicamente o que eu fiz ali depois foi dar um fechamento e dizer que então a gente tem na execução uma característica muito curiosa, né? Porque a execução não serve para trazer nenhuma discussão acerca da relação jurídica base que dá origem ao título. Eu dei como exemplo um cheque. Então, se a gente tiver um cheque, né, imagine uma relação jurídica entre duas pessoas, essas duas pessoas contratam a prestação de um determinado serviço e esse serviço é pago em cheque. Mas aí o contratante que teria a obrigação de prestar esse serviço acaba não prestando. E a não prestação desse serviço faz com que o outro que contratou suste o cheque. Então o cheque foi sustado. Uma vez que a gente teve a sustação desse cheque, é, o rapaz que teria que ter prestado o serviço e não prestou, vai lá e tenta descontar, não consegue e entra com a execução, ou passa o cheque para frente, enfim, entra com a execução. Uma vez que entra com a execução, não importa se o serviço foi prestado ou não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Essa discussão não vai para o âmbito da execução. Essa discussão é uma discussão que não cabe na execução. Então tem que tomar cuidado com os títulos de crédito, porque eles têm realmente essa função. Uma vez que o título de crédito é emitido, ele vai ser cobrado sem que, em regra, você vá olhar muito se ele poderia ou não poderia ter sido emitido. Então é uma questão um pouco bastante complexa. Mas imagine que isso tenha acontecido então, o rapaz tenha lá emitido o cheque, mas depois o outro não prestou o serviço, ele foi lá, assustou o cheque, o outro executou. Esse outro executa o cheque e o rito segue, né, o rito é o da execução, né? Vai ser intimado para pagar e se não pagar, a penhora de bens. Mas esse que emitiu o cheque pode ainda fazer alguma coisa. Esse que emitiu o cheque pode se valer dos embargos. E nos embargos da execução, o sujeito que emitiu o cheque vai dizer: olha, de fato, ele está me cobrando isso daqui, mas eu quero embargar, e nos meus embargos eu quero dizer que esse cheque foi sustado justamente porque eu não devo nada para ele, porque ele se comprometeu a prestar um serviço que ele não prestou. Percebe a ideia? Então, essa discussão pode ir no âmbito dos embargos. Os embargos são uma ação de conhecimento comum, dá para se colocar, muito entre aspas, a palavra comum, né? Mas são uma ação de conhecimento e nessa ação de conhecimento qualquer matéria pode ser levada. Então, se qualquer matéria pode ser levada, a gente consegue, também muito entre aspas, transformar a execução em um processo de conhecimento. Transformar a execução em um processo de conhecimento significa que a gente pode fazer com que aquela demanda que foi levada na execução acabe sendo transplantada ou acabe sendo também analisada, né, em um processo de conhecimento que são os embargos. Né? Quer dizer, é possível que a relação jurídica base seja levada à análise judicial. Essa é a questão. Beleza, pessoal? Então, é disso que a gente falou lá, né? O único problema disso tudo, e é um problema bastante grave, é o de que os dois correm em paralelo. Então a gente tem o processo de execução correndo e o processo e os embargos também correndo, que é o processo de conhecimento. E significa que, em regra, a execução não vai ser suspensa enquanto o processo de conhecimento estiver tramitando. Então, se a execução não vai ser suspensa, você vai ter esse processo, eu estou chamando de processo de conhecimento, mas são os embargos. Você vai ter esses embargos da execução correndo, então estão lá os embargos correndo, só que ao mesmo tempo a gente tem também a execução correndo. Então a gente tem os dois em paralelo. A execução e o processo de conhecimento em paralelo, e o processo de conhecimento os embargos, né? A execução e os embargos correndo em paralelo, e aí o problema é que enquanto você discute enquanto você discute nos embargos o dever ou não daquele pagamento, a execução continua e na execução os teus bens podem ir sendo penhorados. Então esse é o problema, né, disso tudo, porque a menos que você consiga, a gente já vai ver como é que isso funciona, mas não é tão simples, a menos que você consiga suspender a execução, né, a menos que você consiga fazer com que a interposição desses embargos suspenda a execução, mas tem requisitos rígidos para isso, a menos que você consiga fazer essa suspensão, a menos que você consiga suspender a execução por meio dos embargos, o negócio vai ficar bem complicado, né? Se você não conseguir, porque você vai continuar sendo cobrado, na execução vai continuar. Então pode ser que você discuta nos embargos se havia ou não o dever de pagar aquilo,
mas quando você se der conta, você discute lá o dever ou não de pagar aquilo, mas quando você se dá conta, nós temos mas quando você se dá conta, a execução já pode ter levado teus bens. Então pode ser que quando você chegue no final do processo de embargos, se diga que de fato você não tinha que pagar aquilo, pode ser que na execução você já tenha pago. Ah, mas é ilógico, porque se está correndo, por que não suspende? Porque a ideia é privilegiar o título, né? Então existe esse cuidado aí que as pessoas têm que tomar sempre que tiver uma execução, porque isso pode dar muito problema. Mas o que a gente vai falar agora é da rejeição liminar dos embargos de execução. Então diz lá o 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos. Então, em que caso que os embargos vão ser liminarmente rejeitados? Quer dizer, em que caso em que o juiz não vai nem apreciar os embargos? Né? É disso que a gente vai falar agora e já falamos do efeito suspensivo. Primeira hipótese, quando os embargos forem intempestivos. Então, a intempestividade veio o prazo de 15 dias, nós já vimos ali nos vídeos anteriores como é que faz essa contagem, mas vimos que não é uma contagem muito simples, né? Nós vimos que para contar o prazo para os embargos, a gente vai levar em consideração várias coisas, e entre elas, vamos levar em consideração várias coisas, e entre essas coisas, a gente tem que considerar, a data da juntada, se a execução é por carta, se a execução não é por carta, se tem mais de um executado, se não tem, então, enfim, mas se forem intempestivos, os embargos intempestivos fazem com que exista uma rejeição liminar. Também se for indeferida a inicial ou julgado improcedente liminarmente o pedido, vejam que essas figuras, indeferimento da inicial e improcedência liminar do pedido, são figuras próprias do processo de conhecimento. Se elas são figuras próprias do processo de conhecimento, é possível então que nos embargos, quer dizer, então os embargos seguem o rito do processo de conhecimento, né? Tanto é que é possível que o juiz indefira a inicial, assim como faz em um processo de conhecimento, determine a improcedência liminar do pedido, assim como também pode fazer em um processo de conhecimento. Então veja que essa possibilidade de rejeição liminar dos embargos é uma hipótese em que aproxima muito mais, né, os embargos de um processo de conhecimento, que é o que de fato eles são. E ainda, né, é possível que os embargos sejam considerados manifestamente protelatórios, e por isso se entende que, assim, a alegação lá não tem nenhum sentido, as alegações lá são alegações que não vão resolver nada de muito, né, nem de um jeito nem de outro. Então, a ideia de que a ideia de embargos manifestamente protelatórios é a ideia de que se notou que, né, os embargos propostos ali não vão acrescentar nada, que a parte só está querendo ganhar tempo ou só está querendo atrasar a execução. Então, por isso, o juiz pode rejeitar liminarmente esses embargos. A gente tem ainda, a respeito, né, da figura dos embargos protelatórios, o parágrafo único do artigo 918, dizendo que é possível, inclusive, a aplicação de multa por conduta tentatória à dignidade da justiça. Então, a ideia é a seguinte, né? Embargos protelatórios é uma coisa complicada, porque uma vez que os embargos são tidos por protelatórios, existe a possibilidade de que o juiz aplique ainda uma multa. Então, se o juiz perceber que a parte só está manejando os embargos sem ter razão nenhuma, só para ganhar tempo, ou só para atrasar a execução, ou só para criar algum tipo de embaraço, né, é possível que não só exista a rejeição liminar dos embargos, como também exista a aplicação de uma multa. Então, esses aqui são os três casos, né, que levam à rejeição liminar dos embargos. Agora nós vamos entrar na ideia do efeito suspensivo aos embargos de declaração. Na ideia do efeito suspensivo aos embargos à execução. Eu vou inclusive abrir um novo vídeo só para falar disso, né? Então, agora só quero fazer um resuminho de tudo, né? A gente estava falando então, né, até para o vídeo não ficar muito grande, a gente estava falando ali das hipóteses de rejeição liminar, e agora a gente vai no próximo vídeo falar das hipóteses do efeito suspensivo aos embargos. Eu vou deixar para começar o efeito suspensivo em outro vídeo, até para facilitar na hora de vocês estudarem, beleza? Então, logo logo eu abro um outro, e por agora é isso.